Fala, galera! Então vamos começar aqui, esse é o episódio 15 do Mega em Off. Sou Beto Harger, diretor executivo da Mega. E eu sou a Gabi Gonçalo, diretora de Pessoas e Marketing da Mega. Galera que está nos ouvindo hoje, prepare-se. Prepare-se porque hoje nós vamos mergulhar aí numa jornada bem interessante, em um segmento que eu estou muito curiosa para entender como funciona, porque ele é cheio de complexidades. Concorrentes de todos os tipos, de todos os níveis. Não sei como que é fazer marketing para esse segmento. Então eu estou muito empolgada com essa conversa que a gente vai fazer hoje, porque a expansão desse negócio que a gente vai trazer para vocês conhecerem mais a fundo e essa pessoa que vai trazer tudo isso para a gente, que está vivendo isso nos bastidores, vai ser muito, muito legal. Então, Beto, quem que vai contar essa história para a gente hoje, hein? É ele que é especialista no setor de consórcios, iniciou sua carreira aos 19 anos construindo uma vasta experiência no setor, com foco em expansão e estratégias comerciais. É também mentor e palestrante, inclusive ganhamos um livro, né? Muito legal. Criador de uma história de sucesso com resultados comprovados, formando mais de 200 milionários. Ele é diretor master nacional da Demicon, a maior administradora independente de consórcio do Brasil em créditos ativos. Quem é, Beto? Quem é? Ele, André Luiz Marini. Bem-vindo ao podcast Mega em Off, André. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Fazia um tempo já que eu queria estar conversando e falando um pouquinho da nossa empresa, do nosso produto. E hoje, enfim, vocês me convidaram, hein? Eu estava esperando isso há algum tempo e a gente vai falar um pouquinho sobre a Demicon, o produto e o assunto que vocês mais gostam, que é falar de marketing. Então, estou à disposição. André, a Demicon, nos últimos anos, explodiu de visibilidade de marca. Então, assim, tem muita coisa para perguntar, não sei por onde começar, mas talvez a primeira pergunta, a melhor pergunta é: conta um pouquinho da tua história, como que você foi parar aí e como que você chegou, né, participando dessa construção de tanto resultado que, mesmo eu ainda não tendo conversado a fundo com você, eu já percebi só de acompanhar no mercado. A Demilar, antes era a Demilar, não era a Demicon. Era o consórcio do lar, da casa própria. Era uma empresa muito pequena comparada a outros consórcios que existiam no mercado nacional. E o consórcio ele teve uma grande evolução, principalmente depois do evento da Lei 11.795, que foi lá em 2008. O consórcio realmente tinha uma regra, uma lei ordinária que está só abaixo da Constituição Federal. Então tomou corpo o produto. E depois de algum tempo, a Demilar, com um nome muito sólido, mas em consórcio só de imóveis, fez a fusão, que é onde entrou dois fundos private equity na operação, como no quadro societário. Verdade. Um deles é a Tricorp, que é uma das empresas que um dos diretores é o Roberto Justus, e também a 23S, que é um fundo soberano de Singapura. E quando esses fundos private equity entram na operação, eles entram com uma intenção só: fazer com que o valuation da companhia aumente, para que depois eles saiam da operação, ou vendendo através de um IPO, ou vendendo para alguma outra instituição a fração deles. O legal que eu vejo hoje a Demicon é que os fundadores dela, Dr. Raul Chukowski, ele não abre mão ali de estar controlando a empresa. Então ele é o maior acionista da companhia, junto com a família dele, a família Chukowski, e os princípios deles foram inseridos nisso. Então, como que eu cheguei na Demicon? Você fez essa pergunta, como é que você chegou? Eu trabalhava em outro consórcio na época, eu era um gestor de equipe de outro consórcio, mas naquele momento, isso há muitos anos atrás, o consórcio não tinha essa regra ainda que veio lá com a Lei 11.795, foi só em 2008. O mercado era um pouco bagunçado. Então, as empresas faziam as regras próprias e na época ainda não estava tão bem organizado. Eu não gostava disso, eu gostava de ter a transparência, de poder mostrar para o meu cliente: olha, o sorteio funciona assim. Na época, para vocês terem uma ideia, o sorteio era feito com bolinha. E daí tinha aquele negócio: puxa, tem imã na bolinha, a minha bolinha vai estar colada ali, né, para sair já. E essa bolinha tem até hoje em alguns lugares, né? Dizem que tem. Eu jamais faria, eu jamais entraria num consórcio isso, que tinha bolinha. E daí quando eu conversei com o Dr. Raul e com a Tati, que hoje é nossa CEO, eu vi que existia já na mente deles fazer algo diferente, algo que respeitasse o cliente,
algo grande, que de fato democratizasse o crédito, que é a função principal social do consórcio. E vendo isso que eles estavam demonstrando e os processos da empresa, apesar de na época ser muito pequena, já muito bem definidos, ou seja, o cliente conseguia saber antes do sorteio quem estava concorrendo com ele, quem tinha pago em dia. Isso as outras empresas não davam na época. Legal. Então era muito transparente. E aí é fácil você atender. Eu sou um homem de vendas, eu estou como diretor nacional, mas eu sou vendedor nato, eu gosto de vender. Sim. O meu negócio é vender. E aí isso eu olhava e falava assim, puxa, eu preciso estar nessa empresa. E muitas empresas na época estavam me assediando, eu tinha um nome já forte no mercado. E aí eu falei, gostei dos princípios, o processo está bem definido, eu consigo demonstrar transparência que eu não conseguia mostrar. Se conectou com o valor. Exatamente. Da empresa. Eu entendia que ali eu podia fazer o bem para as pessoas e ao mesmo tempo ganhar dinheiro. Eu queria os dois, né? Não queria só fazer o bem nem só ganhar dinheiro, eu queria os dois juntos. E aí casou muito bem isso, eu fiquei feliz da vida quando deu certo essa parceria. Eu comecei como um vendedor, que hoje é autorizado, e fui campeão de vendas muito rápido. Inclusive você tem lojas da própria marca, né? Tem sim. E aí comecei inclusive com a ideia de loja, né? Essa coisa é muito engraçada, porque na época a Demilar era muito pequena e nós tínhamos a equipe comercial dentro do imóvel principal, da sede. E existia um receio naquele momento, será que vale a pena tirar a equipe daqui? Nós somos pequenos pro mercado ainda, será que se a gente tirar isso aqui e colocar em lojas, a concorrência que era maior, era mais forte que a gente naquele momento, será que não tem risco de perder a equipe comercial? E aí não sabíamos se podia dar certo ou não, né? E aí surgiu a oportunidade. Resolveram abrir uma loja em Joinville, colocaram uma outra pessoa para cuidar. Eu era o campeão geral de vendas, mas a minha venda representava muito naquela época para a companhia. Eu vendia quase 40%, 20% a 40% dependendo do mês. Então imagine só, para os donos está na mão de praticamente de uma pessoa só, né? E aí surgiu a oportunidade. A loja de Joinville estava iniciando. Era a primeira experiência nossa, de fato, no estado de Santa Catarina, longe da sede, porque a sede era aquele negócio que eu acabei de falar para vocês ali. E aí eu vim para cá, eu não conhecia Joinville. Então, olha que fato curioso, eu nunca fui promovido, tá? Eu sempre fiz minha autopromoção. Sempre fui eu cheguei sozinho. Eu cheguei pro Dr. Raul na época e falei para ele, Dr. Raul, eu sou campeão de vendas aqui e ninguém vai me bater. Também era soberbo na época, hoje a vida me ensinou a ser diferente. Hoje você trabalha com dados, né? Exato, eu não tenho para onde crescer. Ele tem uma loja lá em Joinville, tá indo bem? Ele falou, não sei se vale a pena essa questão de expansão ali e tal. Não sei, André, se o negócio lá vai decolar. Olha, quanto que a gente tem que vender até o final do ano? A gente estava no mês de dezembro, né? Então no próximo do ano que eu estava comentando com ele. Ele falou, não, a gente tem que vender pelo menos 1 milhão no ano que vem. Hoje 1 milhão não é nada de venda de consórcio, mas na época era muita venda. E eu fui viajei para fora, voltei e falei, eu quero essa loja, quero ter uma oportunidade nessa loja. Mas eu preciso ter alguém aqui para fazer um secretariado, para atender meus clientes. Ele falou, sua produção é muito importante em Curitiba, eu não posso te perder aqui. Eu falei, não, eu vou manter minha produção de Curitiba e vou fazer mais a produção lá em Joinville. Não se preocupe com isso. Quanto que você quer que eu venda aqui em Curitiba? Ou que você já vende antes? Eu falei, então tá, vou manter minhas vendas aqui, mas eu vou ficar 15 dias em Curitiba e 15 dias em Joinville. E foi o que eu fiz. Vim para cá. Dormir não precisa, né? Não, até hoje é muito pouco, né? Dormir não precisa. E aí eu vim para cá, gostei da cidade, fiquei feliz quando eu vi que a chuva era quente, né? Porque lá em Curitiba é frio, não importa. Bem diferente aqui. Gostei muito daqui e falei, poxa, eu quero ficar nesse lugar. Peguei a equipe que tinha, que não estava indo bem, e em menos de 6 dias a gente fez 1 milhão, que era pro ano. Aí o porquê que foi feito isso? O pessoal não estava treinado como tinha que estar. E o que eu fiz? Qual foi o milagre que foi feito? Eu simplesmente peguei os clientes que eles já tinham atendido, não tinham fechado, e falei, eu quero que em cada cliente que vocês já visitaram, eu vou explicar o produto do meu jeito aqui. E nós fomos e visitamos os clientes e fechamos muito rápido essa meta. Depois você lembra quantos clientes foram para gerar esse 1 milhão? Não lembro. Mas o meu ritmo de trabalho sempre foi muito pesado. Então, para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui, tinham 5 autorizados, que eram os vendedores na época, né? E o ritmo deles era muito mais lento que o meu. Então, com certeza. O que eu fiz já de cara? Eu peguei todos os clientes que eles tinham atendido nos últimos 4 meses e fiz um sistema de revisita em só uma semana. Então, a gente visitou todos.
eu começava a atender o primeiro às 7 horas da manhã e a hora que fechava na hora que dava para fechar. E aí eu ia revezando, né? Eu fazia a visita com um, com o outro, e ficava o dia inteiro E naquilo. nisso tu já vai treinando o teu vendedor também e vai vendo o quanto ele encaixa no teu espírito também, Isso né? mesmo. Aí acontecia muito do pessoal falar, Joinville não vai dar certo, porque a cultura é alemã, e o alemão não compra. Como que o alemão não compra? Todo mundo compra, né? Você tem que mostrar o jeito certo, o produto, e mostrar que o cliente precisa daquele produto. E a partir do momento que a gente fez isso, a coisa foi explodindo. E aí a expansão foi de um jeito muito engraçado aqui. Eu vou contar rapidamente para não tomar, senão vai ser... Mas eu vou fazer uma pergunta por aí. Conta essa história que daí eu vou encaixar no nosso assunto. Depois que já tinha batido a meta em uma semana, a meta do ano, eu falei, agora a gente tem que acelerar muito aqui. E é claro, né, como eu tinha esgotado as visitas que os meus vendedores na época tinham marcado, eu não tinha mais cliente para atender, eu tinha que renovar isso. E uma das coisas que eu vi também é que a equipe comercial que a gente tinha naquela época, como eu fiz as vendas e eles, as comissões obviamente ficaram para eles ficaram tranquilos financeiramente. E perderam o interesse de continuar fazendo a venda. Eu falei, puxa, eu preciso de gente nova aqui. E aí eu não conhecia, meu network aqui zero. Mas o network da família Chukowski aqui muito forte. Eu falei, eu tenho que aproveitar essa esteira. Tá, quem que vocês têm de amigos aqui? Na época, eles me apresentaram o Mário da consultora Vectra, que depois mudou, não é mais. O Mário Aguiar. E o Mário Aguiar abriu as portas pra gente aqui. Ah, baita entrada. Apresentou o Tony, da Vecom, que é outro construtor, também abriu as portas, viraram clientes nossos e a coisa começou a melhorar. E aí os clientes deles, que às vezes não tinham como conseguir financiamento ou não queriam pagar juros do financiamento, eu passei a atender. E alguns começaram a comprar o consórcio, a contemplar e comprar o próprio imóvel deles, e a coisa começou a alavancar. Voltava para Curitiba a cada 15 dias e num desses retornos peguei os meus amigos que não estavam na Demilar na época, que estavam em empresas que vendiam... Ainda Demilar. Era Demilar. Vendia carro, eles vendiam alguns produtos, né? E eu consegui trazer uma equipe parecida comigo. Então, era um pessoal que pegava pesado e tinha vontade de crescer. Falei, pessoal, aqui em Curitiba eu não tenho oportunidade para vocês, mas lá em Joinville e Santa Catarina eu tenho. Peguei alguns amigos que na época eram campeões de vendas de lojas de carro. E loja de carro tem um negócio que é pesado. Os caras normalmente trabalham no sábado e no domingo direto. Então, para quem tem filho novo, o cara não tem final de semana. Ele não consegue ir no aniversário. A primeira oportunidade que tiver, ele vai... E foi o que eu fiz, né? Cheguei para eles e falei, ó, vocês vão ganhar mais e não vão ter que trabalhar no domingo. Sábado talvez tenha, mas no domingo não. E o pessoal gostou, e aonde você for eu vou. E a gente fez assim, eu peguei todo mundo que estava lá, na época, eram 5 pessoas. Peguei um apartamento em Joinville, na época eu não tinha apartamento meu em Joinville ainda. Primeiro foi alocado, até porque toda uma estrutura estava em Curitiba. E fiz ali o nosso quartel-general, né? Então imagine, 6 homens morando num apartamento, a conversa era consórcio quando a gente acordava e dormia falando do consórcio, e de dia prospecção e atendimento. Aí, vamos conhecer um pouquinho do estado. Saímos daqui e fomos para Blumenau. Chegamos em Blumenau, cidade bonita, super agradável. Falei, alguém quer morar aqui? Um levantou a mão e falou, eu quero morar aqui. Tá, e a sua esposa? Não, minha esposa, ela vem comigo, eu só aviso depois que a gente tá morando aqui. Que a gente vê. Daí olhamos um prédio lá, tava uma cobertura para alocar. Eu falei, cara, e aquela cobertura? Nossa, cobertura, que legal. Será que alcança isso, né? A gente foi no imobiliário, eu conversei lá, eu falei, olha, eu vou pagar os 6 primeiros aluguéis para você. Depois, você dá conta. E o cadastro pode ser o meu inicialmente, porque eu sabia que eles não estavam capitalizados para isso. Passamos no Shopping Hering na época. Sim. Tinha algumas salas abertas no Shopping Hering e eu falei, vamos colocar uma Demilar aqui, né? Sem usar ninguém da diretoria. Na época, eu era a pessoa que estava desenvolvendo. E abrimos uma loja lá, da Demilar. Nada a ver com a empresa. As cadeiras eram azuis. Do jeito que deu. Foi comprado o móvel usado na época ali, aquela coisa improvisada mesmo. E fiz isso, fiz igual em Jaraguá. O Dr. Raul me chamou depois uns dias e falou, é verdade que nós temos lojas ali. Eu ia perguntar se tinha a bênção dele, mas ele foi saber depois. Ele foi saber, eu falei, mas eu tô lá para expandir. Ele falou, não, vamos organizar isso, não é desse jeito assim também. Daí ele deu as regras
E hoje fez essa máquina maravilhosa, que é uma empresa organizada, onde existe padrão para abrir loja. A gente está com quase 200 unidades, né? Mas começou desse jeito, muito orgânico. E aqui no estado começou a explodir. Eu vi que tinha que montar no estado inteiro, que tinha que abrir lojas. Mas o pessoal não era capitalizado para abrir loja. E o nosso sistema é um sistema de licenciamento. Então a Demicon, ela não banca as lojas. Quem banca é o licenciado. O licenciado. O que eu fiz no início? Comecei a bancar todas as lojas. Eu comecei a montar as lojas. A hora que a loja encorpava, eu vendia. E aí que deram. Hoje nós temos mais de 28 lojas aqui, né? Uhum. E foi assim. Então essas lojas eu fui montando e fui distribuindo depois. E aí virou essa potência. Quando houve a fusão, nós já estávamos bem estruturados. E por que não podia mais ser a Demilar? Porque a Demilar era o consórcio do lar. Outro ramo de... Isso. E na fusão entrou a Conseg, que tinha consórcio de veículos, tinha consórcio de avião, tinha uma série de consórcios que a gente não trabalhava. A gente teve que moldar o nosso sistema para incorporar isso. Eu confesso que eu tive muita dúvida, eu fiquei com receio quando vai ter que mudar o nome. Puxa, o nome da Demilar estava muito forte. É sempre difícil, na verdade, momento de mudar nome. Como é que foram as decisões desse momento de... Estavam com produtos novos, mudou o propósito, não o propósito, mas mudou a entrega da empresa, né? Aumentou o leque. E aí você chegou num ponto, e aí? Né? Quais foram as decisões e quais foram as certezas que vocês... Tudo bem que tem o salto de fé, mas quais foram as certezas que vocês construíram ali para dizer assim, não, vamos fazer isso, vamos para a Demicon? Olha, graças a Deus, eu sou um cara comercial, né? Se a gente ficar aqui, eu vou falar de vendas. Uhum. E tem muitas decisões administrativas que o comercial, ele acha que não é bom naquele momento. Eu vou te contar duas, que foi duas baitas acertadas, e eu achava que ia dar tudo errado aquilo. Ainda bem que eu não podia decidir, né? Porque se eu decidisse, eu ia decidir errado. Adoro as decisões do comercial quando ele aprende. Conta, porque isso é o nosso dia a dia. Vou te contar uma que tem tudo a ver com o marketing lá atrás. Manda. Lembra da Demilar pequena, que estava começando, aquele negócio de começar a montar a equipe? Mal tinha saído ali de Curitiba ainda, estava começando. A Tati, que é a nossa CEO, hoje é a nossa CEO, ela falou, olha, eu vou pegar o que a gente tem de dinheiro aqui no marketing e vamos fazer uma propaganda na Globo. Eu falei, não, isso dá pra fazer um monte de feira, botar um monte de outdoor, um monte de faixa. Muito bom. Eu vou vender muito mais, eu consigo fazer panfletagem. Na época a panfletagem era muito forte, hoje é proibido em algumas cidades. Não. Como eu vou mensurar, né? Como eu vou mensurar esse impacto, esse retorno, né? Vai vender 30 segundos. Pô, 30 A segundos. pessoa nem tá assistindo, a gente pensa Não, tem ninguém vendo. fazendo outra coisa. E aí, ela tomou essa decisão e eu falei, meu Deus, cara, a gente vai ter que vender porta a porta, que era como a gente fazia no início, né? Visitava as empresas, era um negócio, não tinha tecnologia que existe hoje. Mal tinha internet, né, lá atrás. Sim. Aí então, apostou na Globo. Foi a melhor coisa que ela fez. Mas na época eu falei, que tiro no pé que vai ser isso, que nada. Foi fantástico. E a outra vez que aconteceu isso foi quando foi mudar de nome. Puxa, a gente do comercial batalhou tanto para ter um nome forte, a Demilar. Sim. Era um nome que se vendia sozinho já na época. Eu achava que aquele nome era fantástico, não precisava... Mas era realmente... Fantástico. Muito forte. A Demicon ficou melhor, tá? Mas a Ficou. Demilar é muito legal. Quando falaram, vai mudar para a Demicon, eu falei, não, o pessoal vai achar que é outra empresa. Quer dizer, voltamos a estaca Isso porque zero. é um nome parecido, né? E você já estava em crise. Isso. Pensa quando as empresas têm que mudar nomes que são bem diferentes. O receio é muito A grande. crise que era. E aí, eles deram uma aula de novo, né? Novamente, foi muito acertado. Mas aí a empresa era outra, estava capitalizada, Sim. dinheiro do fundo entrando, dinheiro para o marketing, a vontade, né? Essa Comparado virada ao que de era chave antes. precisa ter um investimento mesmo. E aí, a equipe muito bem formada, porque imagina, se a gente voltar a Demilar vamos falar de 15 anos atrás, 10 a 15 anos atrás, era Dr. Raul, o filho dele que é o Raul Neto, a filha que é a Tati, a dona Jussara que é a esposa do Dr. Raul, eu e o Claudir, que hoje ocupa o mesmo cargo que eu. Só nós.
Então, quando você falava de marketing, era um gerente de marketing que existia lá, não era a equipe que nós temos hoje. Hoje a gente tem o diretor de marketing, que é o cara do marketing, né? Quando eles aparecem com aquele orçamento um pouco antes do final do ano, dizendo quanto vai ser investido num Big Brother, eu falo, meu Deus, é muito dinheiro. Mas eles sabem o que estão fazendo. Então, hoje, a empresa tem muitos profissionais de altíssimo nível. E isso é claro que há 20 anos atrás era muito diferente. Então, para mim, eu pensava, tudo que eu trabalhei até agora, que é para zelar pelo nome Ademilar, a gente vai perder, porque eles vão mudar para Ademicon. Eu fiquei uns 3 dias sem dormir com essa mudança de nome. Depois eu fui acalmando. Agora, hoje, né, se você me pergunta, valeu a pena? Nossa. E como muito. É que, assim, nós que somos do marketing, para a gente conversar com profissionais de marketing que entendem a mesma língua e que estão no dia a dia, já viram acontecer, é fácil. Agora, falar com alguém de vendas, né, que é um tubarão, vamos dizer assim, né, que você está muito acostumado a abrir canal, minerar cliente, entender que no feirão você vai estar ali no dia a dia. Como é que... Beleza. Aí a maioria dos casos é muito normal essa de não acreditar na campanha exterior, na campanha off. Como você percebeu que deu certo? Te apresentaram algum número? Qual foi a sensação? Como tu conseguiu tangibilizar esse... Naquela hora lá que botaram na campanha na TV. Veio dali, claro que não né, foi só a campanha na TV, deve ter tido várias outras ações em conjunto, né? Como você sentiu aquilo, tipo, putz, que bom que deu certo? Como é que foi? Te mostraram um dado? É que hoje a Ademicon, ela tem KPI de tudo. KPI de conversão, você faz uma mídia direcionada, o departamento de marketing te informa o que a gente captou lá no topo do funil de vendas, e a gente consegue mensurar exatamente o que dá mais retorno e o que dá menos retorno. Na época não tinha tudo isso. Então, na época, quando isso, começou é essa época aí. Até essa virada de chave, qual que era o nosso balizador? A produção. A produção e a retenção. São duas questões super importantes do consórcio. E o que se percebeu facilmente? Aliás, uma curiosidade. A Ademilar, depois a Ademicon, ela nunca retroagiu produção, ela cresceu. Sempre cresceu, né? Desde o primeiro ano. Então, se você pega um gráfico da nossa empresa, ela cresce absurdamente. Por exemplo, enquanto o mercado está crescendo aí perto de 15%, agora a gente está crescendo quase 40%. Então é muito mais agressivo o crescimento da empresa. Mas na época que a gente não tinha o exato controle, como se tem hoje, tem KPI de tudo que você imaginar, eu consigo ter hoje 5 mil pessoas vendendo a Ademicon, espalhadas pelo país, fora as marcas, e eu sei a produção exata de cada profissional. Eu tenho isso no meu laptop. Eu consigo olhar isso hoje. Eu consigo dizer o quanto é a tua retenção. Você que é um vendedor de uma loja, por exemplo. Sim. E na época, como nós não tínhamos, era o grosso da produção. O que a gente percebia? Está aderindo. E para quem está no campo, que era o meu caso, muito mais vendedor do que qualquer outra coisa, eu percebia o cliente dizendo, eu vi a tua marca na TV. Opa, antes não era assim. Antes, quando eu falava aqui em Joinville de Ademilar, o pessoal falava, a empresa que vende imóveis, né? Eu conheço a Ademir. Nunca teve Ademir. Então, a gente percebia no atendimento ao cliente. O cliente, ele falava, eu já vi a sua marca, eu já vi na TV, eu vi um outdoor aqui. Hoje, por exemplo, é muito fácil, né? O pessoal fala, no Nordeste nós não éramos muito conhecidos, saiu o primeiro BBB, Você alcança o Brasil inteiro, né? Você alcança o Brasil inteiro. O Tadeu. Tadeu vende muito também. Sim. É o consórcio, querido Tadeu. Então, outra coisa que foi uma grande acertada no marketing foram os garotos propagandas da nossa empresa. Sempre tiveram vários nomes muito interessantes, né? A Luísa também foi muito boa, a Luísa Posse. Ela ficou por muitos anos, né? Ficou por algum tempo. A Ana Furtado também. Ana Furtado, sim. Mas o Tadeu... Qual foi o primeiro nome mais Acho que famoso? foi a Luísa Posse hoje. Foi a Luísa? Eu não lembro se foi a Ana. Acho que a Ana veio antes da Luísa. Eu não lembro direito. Mas eu acho que foi a Ana.
E você tava... O que você achou também naquela época? Assim? Como é que foram as Porque decisões? não é pouco É isso que a gente dinheiro, quer saber, né? o bastidor, sabe? É que eu tinha errado tanto já. Mas tá tudo Que- bem? Isso é que- legal? o Vou aprendizado? deixar o pessoal fazer o É trabalho que deles. na época eu já tava com vergonha de dar minha opinião. Entendi. E o pior, que eu sempre fui um cara muito transparente. Uhum. Então, hoje, quando me perguntam alguma coisa, às vezes a nossa CEO fala uma coisa e ela é muito mais bem preparada do que eu. Uhum. Tanto que ela é CEO e eu não sou, então eu entendo essa diferença de nível. Mas se ela me fala alguma coisa e ela me pergunta, eu respondo muitas vezes. Não, eu não concordo, eu acho que isso não é bom. Eu sempre fui assim. Só que nessa época eu já tinha errado tanto que eu falei, eu não vou falar mais nada, deixa a coisa acontecer. E eles continuaram acertando. Então, uma das coisas que eu vejo hoje, né? Na parte comercial, realmente eu domino muito bem. Formação de equipe, dar treinamento, desenvolver produto. Eu queria depois falar um pouquinho de produto, que tem umas coisas fantásticas. Isso a gente vai entrar. Mas essa é a minha praia. Mas a parte administrativa da companhia mesmo, hoje eu aprendo muito com eles. Uma das coisas que hoje eu nem dou mais palpite é o marketing mesmo. Porque a gente está muito bem representado. Eu nem penso mais, puxa, isso não vale a pena. Hoje eu penso, não, se eles estão fazendo, vale a pena. Vamos Ai, acreditar. tomara que todos os vendedores escutem É, isso, essa tua a frase. nossa... Vai demorar um pouquinho. Não, é muito bom a tua presença, porque o impasse sempre do marketing sempre é com o time de vendas. Porque é cultural do brasileiro, é cultural do Brasil, gestão, o departamento de vendas ser o departamento mais forte dentro das empresas. É cultural nosso. E normalmente o departamento, como ele é o departamento mais forte, ele engole os demais. Ele engole produto, ele engole logística, o departamento vende e a galera tem que se virar para entregar e se virar para resolver. E é isso, esse é o nosso perfil. Tá? E a gente tá tudo certo, a gente tem dado certo o Brasil, né? Nesse ponto. Tanto que qualquer empreendedor brasileiro vai dar certo em qualquer lugar, né? Sim. Então, e mais para o departamento de marketing, sempre tem esse impasse de quais são os gatilhos ou quais são as informações, porque a jornada de marketing ela é diferente da jornada de vendas. Né? Me corrija se eu estiver errado, mas talvez a tua cabeça ela seta do dia 1º do mês até o dia 30. Quando dá o primeiro de novo, zera e começa a produção de novo. A jornada de marketing ela é maior. Ela tem que levar aí uns 3 meses para daí você começar a fazer comparações uma coisa com a outra, né? E aí essas são as provocações para entender como é que foram os argumentos para construir a lógica para te atender como departamento de vendas também, porque tu não pode não gostar daquilo, tu tem que ver aquilo funcionando e tem que estar claro, por isso as perguntas, entende? A agência de publicidade foi muito legal também, eu vou explicar o porquê. Eles encantavam. Então, o que acontecia? Lá atrás, que hoje a gente acaba não tendo que aprovar mais isso. Tem gente melhor que a gente fazer essa aprovação, né? Mas lá atrás, quando era em poucas pessoas, isso era conversado numa reunião. Olha, a gente vai investir tanto. Lembra aquela história que a Tati decidiu, vou fazer a primeira propaganda na Globo? Eu pensei, não, me dá esse dinheiro que eu coloco tantos outdoors e tal, né? Eu estava pensando errado, ela estava à frente já. Mas o que eu quero dizer? O vendedor, ele quer lead. Tá. Quando a gente fala de institucional, o vendedor fala, não precisa. E é uma grande besteira isso. Isso mesmo. Hoje eu entendo que isso é pensar errado. Mas na época eu pensava assim, custo de aquisição do cliente. Cara, eu sabia quanto era. Eu sabia quanto custava o lead. Por que eu vai investir na TV se eu consigo fazer? E lembra que na época a internet era muito fraca perto do que é hoje. Então eu pensava, não, por favor, não invistam isso, né? E depois eu fui vendo com o tempo que se a gente não tivesse construído uma marca tão forte, hoje o nosso branding é muito forte. É muito forte, muito bem feito. Se não tivesse construído isso, eu ia perder muito poder de venda no campo. Só que eu tô com 50 anos, pessoal. Até 10 anos atrás eu achava que não era assim, sabe? Eu achava que não, que tinha que trazer só lead. Mas hoje eu entendo que realmente o marketing entende mais de marketing do que o vendedor. Eu achava não é sobre a quantidade de leads, né? Às vezes você tem essa questão também, né, das empresas focarem muito na quantidade de leads.
Mas e toda a jornada que dá para ser feito, cross-selling, tudo que dá para inventar e para aumentar o faturamento. O faturamento não precisa crescer só na base de novos leads sempre, né? Até aproveitando esse gancho, para te perguntar assim, entendemos, né? Então, você passou por esse processo, tem outra visão hoje de marketing, né? Do que funciona, não funciona. Totalmente diferente do que é. Tá claro pra gente o poder que você sabe que tem um processo de vendas bem estruturado, você é especialista nisso, tem, né, muitos recordes nisso. Mas tem outros pilares também, né? O que você vê assim que faz um diferencial em relação a Demicon hoje, não só a questão de marketing que a gente vê que está muito bem estruturado, né? Você falou das KPIs, muita tecnologia para auxiliar e tudo mais. Entendi também que o processo de vendas teve um grande diferencial aí, principalmente de treinamento, né? Mas sempre fica alguma ponta solta. Teve alguma outra ponta solta que você falou assim, cara, se a gente não tivesse cuidado daqui, não ia ter branding que fizesse milagre, né? Porque não adianta fazer um baita institucional, chegar o lead lá, não ser bem atendido, o produto não ser bom, o vendedor não está bem treinado. Então, na jornada, são muitos pontos, né? E às vezes também tem essa coisa, chorar as pitangas aqui ou agora, de que é o marketing o problema. E, na verdade, é uma junção de tanta coisa na jornada, né? Então, se tu tiver alguma coisa para falar em relação a essa jornada, como que vocês olham, o que você vê ali que, cara, foi muito importante. Isso aqui ajudou muito. Se não tivesse isso aqui, né, a gente sabe, o produto é importante, mas o que ali que você acha que dá para destacar? Primeiro, eu acho que a gente tem que destacar muito a questão dos treinamentos. Hoje a Demicon, ela tem uma universidade corporativa. Então, para você poder vender a Demicon, você tem que passar nessa universidade. É uma plataforma? Quantos vendedores hoje a Demicon tem? Diretos 5 mil. 5 mil no Brasil. E indiretos, que são aquelas marcas, consórcio do Coxa, Sim. Consórcio BTG, por exemplo, New Holland também, é consórcio nosso, consórcio do Ratinho é nosso também. Que legal. Tem mais 2 mil. Mas 7 mil pessoas. É muita gente. Então o treinamento foi algo que a gente pegou muito pesado desde o início. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui em Joinville, a gente trabalhava durante o dia, à noite a gente treinava. Então os meninos aqui não estavam aguentando o meu ritmo. E no outro dia, 6 horas da manhã, eu queria todo mundo trabalhando de novo. Então esse era o normal. Mas hoje tem muita tecnologia. Então quando veio a UCA, que é a Universidade Corporativa de Demicon, isso foi uma virada de chave na época. Para vender a Demicon, você tinha que ter essa formação. A Demicon está muito à frente disso. Então, um exemplo. Para você vender consórcio, hoje você não precisa ter nenhum curso no mercado. Mas a Demicon está exigindo que a gente tenha CPA 20, por exemplo, agora. Importante. Tem que ter. Para você poder ter um cargo hoje de gestão da Demicon, você tem que estar estudando isso. Não importa quantos anos você tem que estar evoluindo. Porque o concorrente do consórcio são os outros investimentos. Não, e não é só pela questão de concorrência, porque hoje eu acho difícil. Eu nem gosto de comparar produto, vocês vão entender o porquê, que a gente tem que falar um pouquinho de investimento, mas é difícil competir com o consórcio. Sim. Mas é a questão de você entender como funciona o mercado, você entender por que o Banco Central ele tem ali a autonomia sobre a taxa Selic, qual é o impacto da taxa Selic no mercado. Quem está operando com crédito e quem está hoje vendendo consórcio é um operador de crédito. Porque o cliente quer esse crédito para comprar a casa, para comprar o carro, para realizar o projeto dele, mas ele quer saber se esse crédito é barato ou é caro. Se ele está pensando em investimento, ele tem que saber qual que é a taxa de retorno, qual que é o ROI sobre o investimento, como é que ele aumenta isso, se tem risco, do tripé de investimento, lá, como é que se posiciona o consórcio, ele tem que entender tudo isso. Então, eu entendo, respondendo a sua pergunta, o que difere, o treinamento massivo que a Demicon tem. Tem a UCA, além disso, eu faço a cada 15 dias com os outros diretores masters, tem mais 2 diretores masters, eu faço um aulão, que nós chamamos de Café com os Sharks, nas terças-feiras, às 8h20. Hoje, por exemplo, teve treinamento da mesa de crédito, que é o setor de crédito fazendo treinamento, consórcio de veículos tem treinamento todos os dias. Então, tem muita gente que já falou para mim, eu não aguento esse volume de treinamento que vocês têm. Eu falei, mas você quer ser um bom consultor, eu não quero o vendedor, eu quero o consultor. Você vai ter que fazer tudo isso para poder atender bem o seu cliente. Eu costumo falar para a nossa equipe que eles são os médicos das finanças dos clientes. Boa. Se o médico errar, a pessoa morre.
Ele pode matar a finança de uma É uma grande responsabilidade. muita Vocês responsabilidade. encaram como uma grande responsabilidade, né, o trabalho. E também a questão da autorresponsabilidade. Tem vendedor que chega para mim e fala, puxa, a culpa é do marketing. Porque, olha só, no meu Ava, que é o aplicativo que tem quem é a Demilovers, a gente chama assim, aparecem ali os leads para ele entrar em contato. A culpa é do marketing, porque os leads não estão vindo com qualidade. E eu costumo falar sempre para eles. É comum o ser humano tentar, quando acontece algo que não é bom, ou quando ele não alcança o resultado, é muito comum ele tentar terceirizar a culpa. Então você vai falar que é o marketing, você vai falar que é o André, você vai falar que é a empresa, você vai falar que é a estrutura da loja. Você sempre vai tentar achar um culpado. Mas sabe como é que você faz para achar o culpado? Ele me fala, como? Olha o espelho. E aí eles se calam e falam, nossa, é verdade, chefe. E aí você começa a deixar esse cara consciente que ele tem todas as ferramentas para ter sucesso, para mudar a vida dele, da família dele e também dos clientes dele. Mas essa questão que a gente vai educando esse profissional, eu vejo que muitas empresas ainda não fazem. E daí ele culpa o mercado, ele culpa o marketing. Eu, por exemplo, eu não deixo ninguém reclamar para quem está no mesmo nível ou abaixo. Quer reclamar, reclama comigo. Quer falar de alguma coisa, reclama comigo. E normalmente, quando alguém vem reclamar comigo, eu acabo respondendo algo parecido com o que eu falei agora há pouco. Porque, para mim, a solução está dentro de cada um de nós. Você não tem que terceirizar isso. Então, por exemplo, se a equipe comercial não está produzindo bem, a culpa é minha. A culpa é minha que estou coordenando os caras. Mas você é o chefe dos caras? Não, bem pelo contrário. Eu sou o cara que tem que servir todo mundo, eu tenho que ensinar todo mundo, eu tenho que ajudar o nosso autorizado a estar bem postado na frente do cliente, a arrumar a solução para o cliente. Então, eu costumo dizer que eu trabalho para vocês e vocês são meus chefes, todos vocês. Eu tenho 5.000 chefes espalhados aí pelo país, que me demandam a todo tempo, eu tenho que servi-los. Então, eu estou aqui para agradar. Essa equipe não vai bem, de quem que é culpa? É minha. Graças a Deus que a gente só cresce, né? Sim, claro. Mas essa consciência a gente tenta passar de cara para quem está entrando. Olha, você tem todas as ferramentas aqui, você tem um arsenal, principalmente de conhecimento, você vai ter acesso a esse conhecimento. A empresa abre muitas portas só pelo nome, porque a marca está muito forte, mas você vai ter que fazer a sua parte, que é uma consultoria. Ah, não estou apto. Chama alguém que está mais tempo para te ajudar no processo. Mas eu vejo que a qualidade de venda é um pilar importante. Não adianta você ter um marketing muito bom, Sim, que te encha de leads, se você tem uma equipe comercial ruim. Por isso que a gente força muito nos treinamentos. E nesses treinamentos de vocês, assim, vocês já conseguiram... Porque assim, né, hoje todo mundo pode comprar consórcio, né? Todo mundo é possível cliente de consórcio. Claro, salvo problemas financeiros, né? Mas todo mundo é possível cliente de consórcio. Mas tem alguns trabalhos que a gente tenta direcionar os nossos clientes a nichar, né? Tentar, olha, quando o cliente tem esse perfil, essa linha de raciocínio ou esses interesses, vai com mais força. E quando tem o outro perfil, você, né, volta para o marketing porque ele ainda está aquecendo. Vocês conseguem visualizar isso hoje? Vocês têm mapeado isso hoje? Não precisa abrir exatamente qual que é o detalhe, né? Mas você tem mapeado, você consegue enxergar hoje. Puxa, ele é a cara do consórcio. Até o bairro que mais vende Que legal. em cada cidade. Então, esses KPIs que nós temos, por exemplo, o Joinville é super bem mapeado desde o início. E eu fazia isso mesmo sem ter a tecnologia que nós temos hoje. Hoje eu não faço mais. Hoje, se eu quero saber aonde está o nosso cliente aqui em Joinville, falando de bairro, faixa etária, sexo, o pessoal do marketing me entrega esses dados prontos. Na época era meio na mão que a gente tinha que fazer assim, sabe? Isso vinha de vendas daí, né? Porque por que eu tinha que saber essas informações? Na minha cabeça, como gestor comercial, se você não sabe aonde você tem que atirar, não adianta você ir para a guerra. Não tem sentido isso, né? E esses dados são muito importantes. A gente tem tudo mapeado hoje. Inclusive, o que está mais vendendo nesse mês, porque isso muda, é muito curioso. Nesse mês, uma atitude comercial, ela tem mais conversão do que o que acontecia no mês passado. E você tem que ir moldando o time para isso. Vai do momento econômico. Por exemplo,
Nós tivemos lá aqui em Joinville foi muito forte, né? Aquela questão do resultado das eleições, o pessoal na frente da nossa loja, ali ficou na frente do batalhão, aquela coisa ali. Gente dormindo, acampando. Isso. Então, o que a gente percebia? Alguns clientes nossos estavam com a ideia, naquele momento, de comprar imóvel fora do país. E com a Demicon você pode comprar imóvel fora do país, pouca gente sabe. Então as pessoas chegavam e falavam, olha, eu posso perder meu imóvel. Isso é impossível, está lá na Constituição Federal, você tem direito de propriedade, não é assim. Sim, né? não é tão... Mas eu gosto sempre de falar, não adianta você ganhar o debate e perder a venda. Exatamente. Então, se o cliente acredita nisso, você fala, tá, mas ok, não vou entrar nesse mérito, mas você quer o quê? Eu quero comprar um imóvel fora. Como que eu faço? Olha, você pode fazer um consórcio, dar um lance, contemplar essa carta, alienar o seu imóvel aqui no Brasil e eu vou te ensinar como é que você compra um imóvel lá fora. Aí eu posso alugar esse imóvel? Posso, puxa que bacana. E aí você acaba tendo alguns produtos que solucionam a vida do cliente. Um exemplo de um produto novo que a gente fez agora, que está tomando o Brasil, aliás, eu estou indo para o Nordeste agora. Fala pra gente desses produtos aí que a gente quer saber. É o leilão mais consórcio. Você já arrematou imóvel em leilão alguma vez? Não, mas já vi acontecer. Você não sabe como isso dá dinheiro. Sim. Hoje você arremata o imóvel no leilão pagando até 50% do valor do imóvel, às vezes até menos. E o leilão... Tá cada vez mais fácil, né? Mais acessível, vamos dizer assim. O que não é acessível? Existem no Brasil 2 tipos de leilões, falando de imóvel, tá? O leilão judicial, que é aquele que vem do Poder Judiciário, e o leilão extrajudicial, que é o leilão dos bancos. Quando alguém não consegue pagar o imóvel lá para a Caixa Econômica, existe um leilão extrajudicial. O leilão judicial, via de regra, ele tem mais barreira. Por que ele tem mais barreira? E quanto mais barreira, menos concorrência. O mercado é assim. Por que ele tem mais barreira? Porque você tem de cara ter um advogado te representando. Tem gente que não quer pagar o advogado. Além disso, você tem que ter o dinheiro em cash. E não é daqui 3 dias. É agora. O pagamento é em 24 horas. Então, para quem está aplicando lá em 120% do CDI, por exemplo, ele geralmente está em D mais 2, D mais 3. Tem D mais tempo, né? Ou seja, ele tem que sacar o dinheiro antes. Então, isso é um gap de mercado. É uma coisa complicada você estar tão líquido assim. Sem contar que o arrematante profissional, ele quer vender o imóvel no outro dia já, para poder arrematar outro imóvel. Sim. O ganho dele está na arrematação. É aquela regra, comprei muito barato, vou ter lucro vendendo um pouquinho abaixo do preço. Essa é a regra do leilão. Olha o que a gente conseguiu construir, que bacana isso. Então vamos supor que você é um arrematante profissional e você tem lá 100 mil reais. Qual que é como que passa isso na sua cabeça, o processo inteiro do leilão? Você pensa assim, eu vou pegar os 100 mil, vou arrematar o imóvel que vale 200 e vou vender por 170. Isso é o processo, o mundo perfeito no leilão. Ou seja, investi 100 e tive um ROI, um retorno sobre o investimento de 70 mil. 70%. O juro não, desculpa. O tempo, o ciclo para você arrematar, tomar posse e vender esse imóvel é mais ou menos 1 ano. Então, 70% em 1 ano é muito bom. Então, vale a pena você fazer isso comparado a uma renda fixa, por exemplo. A questão é que a história não é bem assim na prática. Você tem que pagar o comissionamento do leiloeiro, você não consegue fazer esse mundo tão perfeito assim. O seu dinheiro, quando você está arrematando imóvel de 100 mil, se tirou da aplicação, o juro está alto hoje no mercado, você deixou de ganhar juro na outra ponta. Só que quando você tem os 100 mil e quer utilizar o consórcio, e você fala assim, não, eu sou um arrematante profissional, eu tenho muita pressa, eu não posso esperar o consórcio contemplar. Você pode comprar uma carta contemplada. Sim. E todo consultor da Demicon, ele tem isso no celular dele. Ele tem um aplicativo lá que ele vai saber quais são os clientes que estão vendendo as cartas contempladas no mercado. Essa carta contemplada via de regra, a entrada nunca é maior que 50%. Então eu vou trabalhar com o pior cenário, que é 50%. Os 100 mil que ele tinha, ele transforma em 200, certo? A carta contemplada. Olha esse raciocínio que bacana que é. Quando ele tirou 100 mil da aplicação, vamos supor que ele estivesse ganhando 100% do CDI em cima dos 100 mil. Ele deixou de ganhar 100% do 100 mil, do CDI em cima dos 100 mil. Mas quando ele comprou a carta de 200, por força da lei de consórcio, ele passa a ganhar a rentabilidade em cima dos 200 mil. Então ele já dobrou a rentabilidade.
sem arrematar imóvel nenhum. Mas o consumidor não sabe disso. Então aí ele já dobrou. Ele passa a ganhar 100% do CDI em cima de 200. Mas ele só aplicou 100. Mas o consórcio funciona assim. Se a sua carta é de 200, o valor que fica aplicado são os 200. Legal. Aí ele vai para o mundo perfeito do leilão. Em vez de arrematar um imóvel que vale 200 por 100, ele arremata 2. Quando ele arremata 2, ele não ganha só 70, ele ganha 140. Ele aplicou os mesmos 100 mil, mas o retorno sobre investimento, em vez de ser 70, Assim que ele vender? dobrou. Sim. Eu demorei para dar a volta aqui, mas agora eu entendi. Entendeu? Sim. Então, quando... Mas assim que ele vender, certo? Assim que ele Ele vender. vender. Que ele sim. vender. Mas ele também Mas teria vende. que vender. É, do outro se jeito. ele é profissional, é isso aí, né? Para você ter uma Preço tá ideia, bom, né? isso é muito bacana. Pra você ter uma ideia como isso funciona, bom, vocês são daqui, conhecem o bairro Atiradores, que é onde tem a nossa loja. Sim. E tudo que eu estou falando aqui eu comprovo com documentos, tá? Quando eu entrei nessa de leilão, que eu não conhecia nada de leilão, eu fui aprender depois que eu criei o produto, eu comecei arrematando esse imóvel, foi o primeiro imóvel. Um imóvel, um apartamento no bairro Atiradores, de 3 quartos, eu arrematei por 160 mil. Pô. É possível isso no mercado convencional? Não é. Só em leilão. Agora, eu vou vender o apartamento, ele está para vender agora. Dei uma reformadinha nele por 330. Então, do meu ponto de vista, é um baita negócio. Se eu não usasse o consórcio, eu ia ter que tirar 160 Ia mil da minha descapitalizar. aplicação e pagar à vista. Eu usei um consórcio. E aí, mesmo comprando uma carta contemplada, por exemplo, eu paguei 80 mil na carta contemplada. Meu custo foi 80. Eu poderia ainda alugar esse imóvel e deixar o inquilino pagando a parcela do consórcio e ia sobrar dinheiro. Então tem muita coisa para você formar patrimônio dentro do consórcio que as pessoas ainda não conhecem. E quando as pessoas começam a ver esses números, elas falam, uau, puxa, eu estou perdendo dinheiro e estou arriscando algumas coisas em alguns investimentos que não tem sentido. E aí o mercado se abre. Quando a gente criou essa questão, daí eu fui arrematando mais imóveis, tá? Sim. Fui ensinando algumas pessoas também a fazer, fui aprender sobre leilão. Minha formação é em direito, Sim. mas eu fui buscar mais conhecimento na área de leilão e mergulhei nisso. E aí eu vi que você ter acesso ao imóvel barato do leilão, com o dinheiro barato do consórcio, é uma receita para você, não tem como não ficar rico. Sim. É fantástico. Pra você ter uma ideia, eu estou indo para o Nordeste agora, agora no domingo, eu vou fazer 4 palestras lá, em cidades diferentes, falando como se ganha dinheiro com isso e mostrando alguns exemplos práticos. Que legal. E a coisa realmente encorpa muito. E, né? e como, assim, vamos lá, você está na linha de frente, então você vê as oportunidades acontecendo, ou as aberturas, como você mesmo falou, a história do leilão foi um produto que você criou dentro da Demicon. Como são esses viés de produto, porque hoje vocês têm vários, né? Como são as decisões de, poxa, vamos para esse caminho? Já teve produto que deve ter dado errado em algum momento, errado no sentido de não ter performado. Como é que são as decisões de vamos testar esse produto versus vamos tirar ele de linha? Às vezes a ideia é legal, A ideia é mas ótima. na prática as pessoas não compram. Como mesmo são que as seja decisões inteligente, né? como são as decisões de produto mesmo? Como é que funciona? Vou te dar esse exemplo do leilão. Um dos pilares da nossa companhia é mente aberta. O que é isso? Eu acho que isso é a cara da nossa CEO. É a cara dela. Então, da onde nasceu a história do leilão, só para você entender como nasce um produto na Demicon. Eu acabei conhecendo muito de perto o Pablo Marçal e o Roberto Justus, o Justus pela companhia. Justo por causa da companhia, né? E o Pablo, porque eles fizeram uma mentoria juntos, os dois, um tempo atrás. Ah, é verdade, eu vi isso aí. E nessa mentoria, por causa do Justus, eu falei, eu quero participar. O cara é acionista da nossa empresa, eu quero estar junto. E essa mentoria era super E reservada. ele tem muito a agregar também, né? Muito. Roberto. O Roberto é um gênio. Ele é muito... Tinha ali 20 pessoas. Então imagine você com acesso ao Pablo e ao Justus em 20 pessoas só. E nisso o Pablo falou, vamos almoçar juntos? Eu falei, pô, vamos, né? Oportunidade de conhecer um pouco mais o Pablo. E almoçamos, e eu almocei aqui na frente dele, né? E eu falei, e ele começou a falar de negócio, de jatinho, e que ele compra jatinho e tal. E na época o jatinho dele era de 15 milhões. E eu falei, eu jamais faria um negócio desse. Aí ele pegou, o Pablo é muito questionador no bom sentido. Por quê? Ele gosta de saber o porquê que você pensa diferente. Porque todo mundo fala que tá certo. Eu falei, não, olha só.
Esses 15 milhões, se você tira via consórcio e deixa esse dinheiro aplicado na renda fixa, com o juro do Brasil, que é cíclico, fica perto de 1% sempre, só com o valor da rentabilidade você paga a parcela e sobra dinheiro. Eu jamais usaria isso aí, 15 milhões, eu deixaria o meu dinheiro aplicado. Ainda mais você que não ia aplicar na renda fixa, ia aplicar em outras coisas que ia ganhar muito mais. Ele olhou para mim e falou, é isso aí, pode ser bom. Daí fez um vídeo que viralizou na internet falando de consórcio e contando essa história do nosso almoço. Ele falou, tem um mentorado lá, da mentoria Aí tu já virou mentorado, de 200 mil, e ele tá da maior companhia de consórcio independente do país, e ele no almoço me falou isso e eu gostei. Esse vídeo viralizou. Aí, no outro mês, eu tava com ele de novo, eu falei, Pablo, tô triste com você. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ninguém sabe que sou eu que te falei isso. Ele falou, então vem cá, vamos fazer um vídeo agora. E aí eu contei a história, né? E ele falou, foi esse cara que falou isso aqui e tal. E coloquei isso no meu Instagram. Foi bom para a companhia, porque às vezes o Pablo ele é formador de opinião para muita gente. Então, a partir do momento que ele tá junto comigo num vídeo que sou da Demicon, falando que ele viu que o consórcio é uma boa forma de estar capitalizado, de investimento e de fazer ali a obtenção do crédito para comprar um bem como o avião, e se deu credibilidade para o nosso vendedor que está na ponta. Claro. Então, às vezes o vendedor fala, você gosta do Pablo? Eu gosto, acompanho ele, aqui, ele está falando aqui. Não dá para negar que o alcance dele é violento, muito grande. Mas aonde que entrou o leilão? Acabou essa mentoria, ele continuou fazendo outra sozinho, depois sem os justos, e de repente liga o mentorado dele dizendo, olha, o Paulo pediu para eu te ligar e para você me ajudar num negócio que estão me massacrando na internet aqui, dizendo, ele é um advogado, o nome dele é Lucas Bacan, e ele é especialista em leilão, e é um cara muito bom realmente. Ele falou, mas estou sendo massacrado, André, porque o pessoal disse que consórcio não é bom, e eu falei que consórcio é bom para leilão, e fiz uma operação aqui. Eu nem quis saber direto da operação que ele tinha feito, não tinha sido feito com a Demicon. Mas eu falei, cara, eu entro na live e vou conversar com esse pessoal ali, né? Isso era um sábado, e a live era no domingo. O dia estava fantástico em Joinville, e eu fui lá para Balneário Camboriú, eu não estudei quem ia entrar comigo na live, pensei, vou falar de consórcio, que é uma coisa que eu sei falar. Entrei na live, os caras estavam brigando, xingando. E era uma grande empresa de leilão. E o Lucas, do outro lado, falando que o consórcio era bom, mas sem base, porque ele também era uma arrematante de imóvel. E o pessoal falava, consórcio não sai para leilão, consórcio não sai para leilão. Eles faziam uma operação maluca, que não tinha o menor sentido. A pessoa arrematava na pessoa física. Aí o arrematante quer o dinheiro logo. Ele comprava um consórcio na pessoa jurídica. Dava lance na pessoa jurídica e fazia a pessoa jurídica comprar da física. Era essa a operação que eles faziam. E isso amargava na época, agora está mudando esse entendimento, mas na época isso amargava 2 ITBIs. Um ITBI quando você arremata, o ITBI Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Um quando você arremata e o outro quando você compra da jurídica para física. Sim, porque você está mudando de pessoa. Isso. E aí o cara lá que estava sendo o oponente do Lucas naquela live, ele falou, já começa errado, falando que pagando 2 impostos. E o cara estava alterado na live, porque eles vendem mentoria dizendo que o consórcio era ruim. E aí ele começou e falei, você nem devia estar aqui, porque você não entende nada de leilão. Para mim, eu era o convidado do negócio. E aí ele queria que chamasse ele lá. E aí o povo lá já comentando na live. Olha, eu abro uma live hoje, se eu abrir uma live agora, vai ter 100 pessoas. A dele estava 3 mil e poucas pessoas ao vivo. Aí, divertido. De tanto ele me provocar, eu falei, olha, desculpa, não vou falar o nome do cara aqui, fulano, mas você entende muito de leilão, estou aqui para aprender. Mas você ensina tudo errado sobre consórcio. Você não devia poder falar de consórcio, você não entende nada. Tudo que você falou que foi besteira. Eu vou explicar por que é besteira. Primeiro, se você arremata um imóvel na sua pessoa física, existe um dispositivo no consórcio que você pede o reembolso. Isso na época estava previsto na circular 3432, lá no artigo 12, parágrafo 1º. E eu sei de cor, às vezes, consórcio. Sim. Aí o jurídico dele já foi pesquisar. No começo falaram, essa lei não existe. Ele falaram, não é lei, é uma circular. Já foi quebrando o pessoal ali, né? Existe. Falei, então nunca mais fala essa besteira de 2 TBIs. Você arremata na física e pede o reembolso no outro dia. Da física para física mesmo. Ah, mas isso é capital de giro. Meu Deus, que absurdo. Aí querendo criar argumento em si. Tá na lei. Tá lá, tá no regulamento. Circular é do Banco Central. O Banco Central é quem regulamenta o consórcio, então é indiscutível. Tá lá.
Discute com o Banco Central se achar que está errado. Uhum. E aí, com aquilo, e o pessoal começou Aí, o que aconteceu, né? Eu não tinha divulgado para o pessoal da Demicon que eu ia ter essa live. Porque foi muito orgânico. Sim. E o pessoal que me segue, muita gente da Demicon, eles começaram a falar, o André tá brigando com o cara lá, e começou um monte de gente entrando lá. No final da live, a live só aumentava a quantidade de gente, e tava o pessoal dessa empresa falando, o fulano venceu, e o pessoal da Demicon falando, não, o André arrebentou com o cara, e foi aquela briga, né, no bom sentido, e eu pensei, eu preciso criar um produto que a gente consiga fazer o pagamento em 24 horas, porque era assim a regra do leilão, que não existe, que é esse produto que eu falei para vocês agora há pouco. Aí falei com a nossa CEO, ela falou, mas como que a gente vai alienar o imóvel em 24 horas? Não existe como você fazer isso, precisa do registro de imóveis, você precisa fazer um contrato com força de escritura, não dá tempo. Eu falei, mas se a gente alienar o imóvel que o cliente já tem, ele aliena o que ele já tem, a gente deixa esse dinheiro ali aplicado, rendendo o dobro do que ele estava tendo na aplicação dele de renda fixa. E quando ele arremata, a gente pode pagar, porque o imóvel que tem garantia é o que ele já tem. Ela falou, isso pode dar certo. Vamos falar com o nosso jurídico. O jurídico topou, fez o contrato e nós lançamos o produto que está arrebentando. Então, as ideias, você perguntou de onde vem, nascem assim. Você falou agora há pouco, quando algum produto que vocês lançam não tem tração, né? Quando acontece isso. Isso pode acontecer com grupos. A gente já fez grupos, por exemplo, que, vamos lançar parcela cheia e lances dessa forma, porque a Demicon hoje, para você ter uma ideia, se você não tem capital para lance, ela tem grupos que você pode descontar todo o lance do próprio crédito. Então, ela democratiza crédito mesmo, ela cria várias soluções através dos grupos. E aí, a gente já fez alguns grupos que não teve tanta tração, e aí o que nós fizemos? Uma assembleia extraordinária, onde você altera uma regra do grupo e dá atração de novo. Aí quem comprou o consórcio concorda com isso, você muda a regra e ele começa a vender. Tem uma frase que o Dr. Raul fala muito, né, quando a gente faz alguma pergunta muito difícil. A gente tem muito respeito por ele e fala assim, chefe, será que vai dar certo essa ideia que a gente está tendo? E ele, depois de estar muito bem fundamentado daquilo, vê que o processo está ok, que a parte jurídica está ok, ele fala, olha, vamos lançar. Vai arrumando igual um caminhão de melancia, sabe? Vai andando, vai. Ele fala sempre isso. E vai ajeitando. No final vai dar certo. E a gente muda, então, quando existe algum grupo que não tem muita tração. Mas quando a equipe comercial está muito forte como a nossa, mesmo que a gente lance um produto que nem todas as pessoas têm interesse, você acaba vendendo, porque tem muita gente, né? E sempre tem o lado bom no consórcio. Tem gente que fala, pagar a parcela cheia do consórcio é muito pesado. Só que quando as pessoas que estão no teu grupo todas pagam a parcela cheia, esse grupo arrecada muito mais dinheiro e distribui muito mais contemplações. Sim. Então existe essa regra. Tem cliente que fala, mas quantos são contemplados? Pela regra do consórcio, é o quanto esse grupo juntar de fundo comum. Sim. Então quanto mais dinheiro entrar, mais pessoas são contempladas. Portanto, um grupo com parcela cheia contempla mais. Se o cliente faz um investimento com a intenção de vender a cota, ele quer contemplar por sorteio, porque o lucro dele é mais alto na hora da revenda da cota, ele pode escolher um grupo que tenha menos pessoas participando do sorteio, ou seja, um grupo com menos pessoas. Então, a gente conseguiu montar uma estrutura de produto que eu consigo atender todo mundo que consegue pagar mais de R$280 por mês. Então, o que é legal? Se você pensar só aqui nesse prédio, onde a gente está fazendo hoje o nosso podcast, quase todas as pessoas podem ser nossos clientes. Sim. Então é um produto altamente... Deixa eu fazer uma pergunta curiosa agora. E esses vendedores, eles têm uma segmentação por tier de público ou todo mundo atende todo mundo? Como que vocês se dividem? Porque assim, eu falei isso lá no começo da live, né? É muita gente. Eu já tinha percebido isso pelos produtos, quando só de olhar ali no site, eu falei, cara, o Brasil inteiro pode comprar, o Brasil inteiro pode participar desses leilões, desses consórcios, né? Enfim... E aí eu fico curiosa, como que se divide, né? Algumas empresas eu vejo que eles dividem, esse aqui atende esse tipo de serviço, esse atende outro tipo de serviço, que fica mais organizado. E vocês fazem como hoje? Porque é muita gente. O que acontece? Hoje, se você colocar o consultor errado para aquele perfil de cliente, ele vai perder a venda. Isso é natural. E a gente tem que, eu costumo dizer, né? Quando o meu vendedor fala, meu autorizado fala, André, o meu cliente entendeu errado. Eu falei, não,
Você se expressou mal, porque a obrigação de passar o que é sua, não é dele. Sim. Então você tem que falar a linguagem do cliente. E às vezes não adianta eu pegar um consultor que entrou agora, tá há um mês, e colocar ele para atender uma construtora que está querendo construir alguns sobrados lá com recurso advindos do consórcio, porque você pode construir com recurso consórcio. Sim. Então, como que acontece esse filtro? Quem vai atender quem? Acaba sendo de forma natural. Existe dentro das lojas uma hierarquia, onde tem o dono da loja, que geralmente é uma pessoa altamente capacitada, ele tem potencial para atender qualquer tipo de cliente, e dentro dessa loja também tem os gestores dele, que não são capacitados quase como o dono de loja. E essa equipe inicial que está entrando agora, quando ela pega um cliente com mais punch, ele mesmo já está instruído a levar o líder. Então ele já não atende. Ele vai com o líder. De quem é? Tem gente que pergunta, mas como é que fica o comissionamento disso? Fica para quem é o dono do cliente. O líder está ali para ajudá-lo. E quando é um grande projeto, por exemplo, eles passam para que a gente atenda. Então, olha, tem, por exemplo, eu estou indo agora, como falei, para o Nordeste lá, mas tem alguns clientes que o pessoal de lá já quer que eu mesmo atenda. Porque são clientes com alto potencial. E aí eu preciso, eles querem a presença do diretor. Não é porque o meu lojista ele não sabe atender, não é isso. Mas o cliente quer falar com alguém que esteja acima dele. Isso é normal que aconteça. Então, esse filtro ele é feito naturalmente. Entendi. Quem está embaixo ele já fala, eu preciso da sua ajuda nesse atendimento. Legal. E a gente falou de uma equipe de vendas grande, produto e dados. Né? Você falou que hoje eu tenho os dados. E assim, a gente percebe no mercado um gap que talvez vocês já tenham superado. Eu acredito que vocês já tenham superado isso, mas em algum momento vocês devem ter percebido isso. Quando você fala que você tem muito dado, você fala, eu tenho até noção do bairro, eu sei o bairro, eu sei... Mas alguém tem que preencher esse dado, alguém tem que colocar esse dado para ele funcionar. Ele não vem pronto, né? No começo, assim, como é que vocês faziam? Como é que vocês alimentavam? Tinha algum treinamento para isso? Tem algumas barreiras, algumas chaves que, se não fizer isso aqui, não vai para frente? Como é que funciona? Porque, assim, uma coisa é pro lead que já está fazendo orçamento. Esse tu vai ter o CPF, onde mora e tal. Outro é aquele contato que a gente ainda está buscando, que ele tá vendo o que pode, se consórcio faz sentido, tá orçando com vocês e com alguma outra possibilidade, sabe? Aquele que ainda não pediu a proposta. Como é que vocês chegam a mapear isso? Tem algum traqueamento ou não? Vocês entendem que até um certo ponto alguns dados não existem mesmo e tá tudo certo? Como é que funciona? É como você falou antigamente, lá atrás, quando não tinha toda essa tecnologia, porque hoje a gente tem um departamento de TI com quase 50 pessoas lá que desenvolve sistemas para que a gente tenha acesso às informações de forma automática. Entendi. Então, pelo CEP já direciona qual é a região, é por isso que eu tenho os dados do bairro, como eu te falei, porque na hora de cadastrar precisa do CEP. E aí você já consegue medir aonde que aquele cliente está por um mapa de calor mesmo. Então você olha o mapinha lá onde está mais quente, por exemplo, você sabe que ali é o bairro que vende mais. Mas lá atrás não era assim, só que também a equipe era menor. A gente está falando hoje, daqui de Joinville, por exemplo, nas duas lojas, a gente tem aproximadamente 100 pessoas vendendo a Demicon. Na época, quando eu cheguei aqui, eram 5. Né? Então, era muito diferente. Como é que a gente fazia na época? O contrato também não era digital. Hoje o nosso cliente nem assina o contrato, ele paga o boleto e vale como aceite da adesão. Na época, o contrato era preenchido. Então, a secretária que ia cadastrar aquela venda ali, né, que ela recebia, ela fazia um checklist para ver se as assinaturas estavam ok, se não estava borrado o contrato, aquela questão toda, ela já marcava, por ordem minha. Ela já falava, olha, tá mais ou menos nessa região, esse mês foi assim, assado. Eram poucas vendas também, comparado com o que eu vende hoje. E aí era mais fácil de controlar. E por que essa informação era importante? Porque na época a gente vendia muito por plantão. Então você entendia que ali estava vendendo mais, você usava a sua verba de marketing para fazer um plantão naquele supermercado lá, por exemplo. Porque normalmente quem compra no mercado X é porque mora ali perto. Sim. Então era mapeado assim. E aí acontecia realmente, né? O pessoal se interessava, ia no mercado, parava um pouquinho, você recebia informação sobre o produto.
e comprava. Isso hoje é totalmente tecnológico. Hoje faz tudo... Hoje ninguém põe a mão, porque o contrato é totalmente digital, aí o sistema já identifica onde é, qual é o CEP do cliente, joga no mapa de calor, se a gente quiser saber, você tem tudo. Os leads que entram através do site da Demicon, por exemplo, você consegue medir numa ação. Então saiu uma prova do BBB agora, o pessoal fica de plantão até 1h da manhã lá, medindo. Porque o número que entra de simulações é absurdo, vocês não têm ideia. É uma coisa... tem cidades, por exemplo, BH e algumas cidades do Nordeste, elas recebem recorde de simulação. Aqui em Santa Catarina é um pouco menor, mas lá explode. Lá então tem muita gente vendo. E esse cliente tem que ser atendido rápido, porque o lead, quando ele entra... Se você perdeu 1h para dar o retorno, ele começa a perder força. Sim, Já é mais de 40% a taxa de conversão a cada 10 minutos. A cada 10 minutos cai. Nós temos uma regra, para você ter uma ideia, que quando o lead aparece no seu AVA, no seu aplicativo, se você não responder e não entrar em contato com esse lead, porque ele mapeia o teu contato, em 4 horas ele vai para outro assessor. Muito boa essa estratégia. E aí não escapa. É muito boa, Não muito escapa. boa. Nossa, que legal. Assim, André, tanta coisa. Muita coisa, né? Eu ficaria Cara, 10 horas ouvindo várias aulas também aqui, né? Imagina. Sobre o seu serviço, como vocês trabalham, né? Mas estamos chegando ao fim. Ah, que pena. Mas nesse encerramento, André, eu quero te pedir para trazer aí uma mensagem do coração, algo que só vai ficar aqui entre a gente, em off. É um segredo. Alguma mensagem para quem está nos ouvindo aí em relação, principalmente essa tua jornada, esses aprendizados todos que você compartilhou aqui com a gente, tão importantes. Fala que vier aí do seu coração para quem está nos ouvindo. Vou falar direto para quem está nos vendo aqui. Isso aí. Então, às vezes muitas vezes na tua vida pensa, né? Puxa, eu estou buscando um trabalho que mude a vida da minha família, que seja bom para as pessoas que venham adquirir o meu produto. Eu quero trabalhar numa empresa séria, eu quero trabalhar numa empresa que tenha propósito de realmente melhorar a vida dos outros. E aí você fica pensando, mas será que existe isso? Não é um mundo muito perfeito? E às vezes você acha que não existe. Eu quero te dizer que aqui na Demicon existe isso sim. Eu escrevi um livro há 1 ano e meio atrás, informando que eu transformei a vida de algumas pessoas e formei quase 200 milionários. Mas tem gente que fala, é fácil tornar aquele cara que quase é milionário num milionário. Não, era gente que realmente não estava nem sendo respeitado na família mais, que não conseguia suprir as necessidades básicas da família. E a gente conseguiu, através de um trabalho com a nossa empresa, explicar como essa pessoa poderia trabalhar, deu uma oportunidade nova para que ela mudasse de vida. E ela começou a perceber que, exercendo esse trabalho, ela conseguia mudar a vida de outras pessoas que estavam perto dela também. Então, se você tem essa vontade de mudar a sua vida pessoal, restaurar muitas vezes a sua família, melhorar o seu padrão de vida e ajudar as outras pessoas que são seus clientes a conquistar seus objetivos de um jeito correto, vem participar da nossa equipe, a Demicon. A gente chama isso de corrente do bem. É gente que está junto com a gente mesmo para melhorar a vida das pessoas. Essa empresa existe, essa empresa é essa empresa que eu represento e eu tenho certeza que você vai ser muito bem acolhido fazendo parte da nossa companhia. A gente está numa expansão franca, tem quase 200 lojas espalhadas pelo país e eu tenho certeza que se você optar por conhecer um pouquinho mais do que a gente faz, você vai estar no nosso time. É isso. Bem, galera que está nos acompanhando aqui até o final, agradeço muito, muito, muito a você aqui, os nossos ouvintes e nosso pessoal que está aqui no YouTube assistindo a gente, né, Beto? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. E lembre, siga a gente no @Mega Experiência. E até o próximo Mega em Off.